Afasta do pai. Antes de se afastar, na continuação do 13, diz que o filho mais novo juntou tudo. Mas juntou tudo aonde, John? Ele recebeu o que era parte dele, que estava com o pai, e ele junta tudo na casa do pai. Porque na casa do pai tem tudo. Não aquilo que o pai pode proporcionar a ele, mas na casa do pai tem tudo, porque o pai é tudo na vida dele. Aleluia! E ele junta tudo na casa do pai. E ele parte. E aí no começo do versículo 14, diz: e havendo gastado tudo aonde, John? Distante do pai. Porque a partir do momento que ele se afasta daquilo que era a provisão na sua vida, aquilo que supria todas as suas necessidades, ele passa a gastar tudo que ele tinha recebido do pai. E aí ele acaba ficando sem nada. E é interessante que depois de ele ficar sem nada, vem uma grande fome naquela região, vem uma grande fome naquela terra. Talvez você não entenda, mas Deus faz com que um povo, uma nação, passe fome para poder resgatar um filho perdido. Deus faz com que uma nação passe fome para resgatar aquele filho que está em pecado, aquele filho que se distanciou. Aleluia! E talvez aquele filho tenha lembrado dos seus tempos anteriores, na presença do pai, na casa do pai, e ele lembra que o local onde ele vivia, provavelmente, ele vivia ali numa fazenda muito boa, e aí algumas pessoas acreditam que ele vai batendo de porta em porta e de repente encontra um fazendeiro. Esse fazendeiro logo dá um serviço para ele: você vai cuidar dos porcos. E para o judeu, os porcos eram os animais mais imundos que tinham, um dos animais mais imundos que tinham. Mas ele vai cuidar dos porcos. E ele cuidando dos porcos, talvez olhe ao seu redor, ver que ele estava num lugar talvez parecido com o que ele estava antes, em uma fazenda também, mas ainda lhe faltava algo. Ele estava num lugar parecido com o que ele estava antes, mas ainda lhe faltava algo, porque o pai não estava com ele. E ele vê os porcos se alimentando daquelas bolotas, e ele deseja se alimentar daquilo. Ele deseja encher o seu estômago com aquelas bolotas. Mas deixa eu te dizer um negócio: não são bolotas de porcos que vão ocupar o espaço do pai na sua vida. Não são bolotas as bolotas que os porcos comem, aquilo que é imundo, que vai suprir o vazio que você tem sentido. Porque esse vazio é do tamanho do pai. E o pai é tudo. E as bolotas, uma hora vão acabar. Vai trazer talvez uma sensação de saciedade, mas não vai suprir as necessidades que você tem. Aleluia! Ele desejava essas bolotas. E aí, porém, na continuação do versículo 16 diz que ele desejava as bolotas e ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Esse ninguém era provavelmente alguém que tinha uma autoridade sobre a vida daquele homem, daquele jovem, daquele adolescente. Alguém que tinha uma autoridade sobre as bolotas dos porcos, alguém que tinha uma autoridade sobre os porcos. Porém, esse alguém não permitia que ele comesse essas bolotas. Esse alguém não permitia. Ei, deixa eu te falar um negócio. Não é para você estar se alimentando de bolotas de porcos, porque você é filho, você tem que se alimentar daquilo que os filhos se alimentam. Então, ninguém lhe dava nada, porque aquilo não era para ele. Aleluia! E aí, de repente, no versículo 17, após Deus ter permitido ele passar por aquela fome, ele ter gastado tudo, passar por aquela fome, desejar o alimento dos porcos, ele cai em si. Deus permitiu ele passar por todos os processos para que ele caísse em si. E ele lembra dos trabalhadores do seu pai. Ele, na posição de trabalhador naquela fazenda, lembra dos trabalhadores do seu pai.
que tinha abundância de pão, e ele lá perecendo de fome. E ele começa a traçar um plano. Levantar-me-ei, irei com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra ti e contra o céu. Aleluia. Não sou digno de ser chamado seu filho. Ele reconhecia que lá quando ele falou para o pai dele que ele queria a sua herança, ele falou: Pai, para mim o senhor já está morto. Pai, para mim eu já não tenho parte contigo. De acordo com a lei, eu já não sou mais teu filho. Então me dá a minha herança, porque a partir de agora a gente já não tem mais nada. Mas aí ele, agora planejando, ele diz: Pai, pequei contra ti. Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. E já não mereço ser chamado de teu filho. Faça-me pelo menos como um dos seus trabalhadores. E ele não só planeja, mas ele também toma uma atitude. Ele se levanta e vai até o pai. E aí nessa situação, nessa frase no versículo 20, foi para seu pai. Eu me perguntei muito, por que o pastor de ovelhas foi até as ovelhas? Por que a mulher que perdeu a dracma foi até a dracma, procurou a dracma, mas por que o pai não foi até o filho? E sempre que eu me perguntava a Deus sobre isso, ele me tocava, ele me inclinava meu coração a um pensamento. Isso é porque o filho foi criado com uma consciência. O filho foi criado por uma consciência construída com o seu pai. O filho sabe onde está o pai. Então o filho levanta e vai até o pai. Porém, enquanto o filho ainda está longe, o pai, que muito provavelmente diariamente ia para aquele mesmo lugar, ia para o portão da fazenda, esperar pelo seu filho, porque ele sabia o filho que tinha, ele vê e ele vai correndo até o seu filho. E ele vai correndo até o seu filho e ele se lança ao pescoço e ele o beija, antes mesmo dele falar qualquer coisa. Ei, não importa o que você tenha feito, Deus continua a te chamar. Não importa o que você tenha feito, você é filho de Deus, Ele o ama. Porém é necessário que você se arrependa, que é o que o filho faz logo após isso. E o filho diz o que ele tinha planejado: Pai, peguei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai lhe disse: Ei, você tinha me pedido parte da fazenda, você nem sabia qual o tamanho da fazenda que era para você. Ei, talvez Deus tenha te dado bênçãos. Porém, deixa eu te falar um negócio: a bênção que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que Ele já lhe deu. E aí o filho chega e o pai diz: Ei, trazei a melhor roupa. Você está vestido com roupa suja pelas lamas onde os porcos estavam, roupa suja de onde você passou, do pecado que você cometeu, mas eu tenho roupas novas, eu tenho roupas de santidade para você. Ei, traga um anel para meu filho, o anel esse que representa uma autoridade sobre as nossas vidas. Ei, trazer sandálias para os pés. Os trabalhadores andavam descalços, os escravos andavam descalços, mas filho anda calçado, com sandálias especiais de filho. E trazer o bezerro, matai-o e comamos e alegremos. Porque este filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Essa parábola poderia ter acabado aqui, mas se acabasse aqui, não teria sentido Jesus começar falando que havia dois filhos. A gente não tem tempo. Tem muita coisa, mas entenda, enquanto o filho, o pai e os servos estavam festejando, o filho mais velho, talvez por estar desavisado da festa, chega um pouco tarde, não sabemos o que ele estava fazendo, mas ele pergunta a um dos trabalhadores: o que está acontecendo naquele lugar? E o servo diz que o filho voltou, e aí de repente ele se encontra muito triste, talvez chateado. Eu imagino ele sentado do lado de fora da casa, ouvindo as músicas. Porém, da mesma forma que o pai ia para fora da casa para esperar o filho que estava distante, o filho que gastou a fazenda, o filho inútil, que de acordo com a fala do filho mais velho, o mesmo pai sai
e vai de encontro do filho mais velho. E o filho, muito chateado, diz no versículo 29. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos. O filho, embora seja filho, não entendia o poder que era ser filho. O filho, embora ser filho, ele agia como trabalhador. O filho, embora ser filho, ele falava com o pai como um trabalhador. Ele diz: eu te sirvo há anos e tu não me dás nem um cabrito para festejar com os amigos. Ele não precisava nem festejar com o próprio pai. Ele se preocupava em festejar com seus amigos. Aleluia! Ele nunca tendo saído da presença do pai. E vindo, porém, este teu filho, que dispersou tua fazenda, tuas meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. Eu gostaria de trazer que você faça uma auto-reflexão nessa noite, nesse pequeno momento que nós temos. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Como você tem se comportado diante da presença de Deus? Como você tem se comportado diante do relacionamento do teu irmão com Deus? O que Deus estava querendo falar para os doutores da lei, o que Deus estava querendo falar para os fariseus alegrem-se. Alegremos-nos com o pecador arrependido. Talvez alguém aqui já deva ter visto alguém novo na fé, voltando para os braços do Pai, e eu falo: nossa, mas olha como essa pessoa está vestida. Nossa, mas olha as atitudes que essa pessoa cometeu. Nossa, mas olha isso, olha aquilo. Irmãos, alegremos-nos com os pecadores que voltam. Porque no céu, quando o pecador volta, os anjos festejam. Os próprios anjos festejam quando o pecador se arrepende. E é interessante que o pai chega para aquele filho e ele diz: filho, tu sempre estás comigo. Primeira coisa, ele quebrou uma barreira que o filho mais velho tinha construído. Ele quebra uma barreira porque ele diz: filho, tu não é meu servo, tu não é meu trabalhador, tu é meu filho. Então, filho, eu te chamo como filho. Tu te comporta a mim como um servo, um trabalhador, mas eu me comporto a ti como um filho, como um pai. Tu és meu filho e tu sempre estás comigo. E todas as minhas coisas são suas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Jesus para essa parábola por aqui, mas eu imagino que aquele pai volta a festejar com o filho mais moço, com os trabalhadores, mas ele não fecha a porta. Ele deixa a porta aberta para que, com a esperança de que o filho mais velho, assim como o mais novo, também caia em si, para que ele possa festejar juntamente com ele e o irmão. Talvez aqui até alguém não tenha passado por um momento de menosprezar algum novo na fé, mas eu quero te levar a uma auto-reflexão. Como tem sido o teu relacionamento com o Pai? Será que você tem buscado o Pai por quem Ele é, que Ele é tudo? Ou você tem buscado ao Pai por aquilo que Ele pode proporcionar? Será que você tem chegado ao Pai apenas para pedir aquilo que já é seu, mas que ainda não é a hora? Ou será que você tem que chamar o Pai para desfrutar de um amor, desfrutar de um relacionamento íntimo com Ele? Aleluia! Já passei 10 minutos. Meu Deus. E eu gostaria de deixar essa reflexão com você. Eu agradeço pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. Vou ficar em pé, tá demais o corpo para esse teu corpo. Eu vaguei. Vamos orar na frente, bora?
nossos irmãos e irmãs estiveram conosco nesse tempo, cada jovem, cara, sabendo de vida de uma mensagem de Deus. Eu louvo a Deus. Eu estou indo ali, mas eu continuo sendo dessa casa. Eu estava dizendo para alguém esses dias. Em nome de Jesus, daqui do arrebatamento. Eu estou aqui para servirmos ao Senhor. E no dia que for, diante de Deus, com toda a força da minha alma, no dia que for para me deixar servi-lo, pode dar um treco no coração e levar logo. Porque eu quero servir a Ele não é de fim de semana em fim de semana. Eu quero servir a Ele todos os dias da minha vida. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Quantas vezes eu coloquei a vida da nossa irmã Aurélia na prova. Ela ora, mas agora ela canta. Ela ora. Eu vou esquecer. Um dia, o Senhor profetizou na minha vida. E eu queria que o Senhor profetizasse que as minhas vidas. Amém. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Deus tenha abençoado o Senhor. Nunca me esqueça também do escola dominical. O Senhor olhou para mim e disse: mulher, o que tu está fazendo aí? Te levanta. Deus é contigo e é comigo. Não esqueça. Eu e meu esposo vamos sentir muita falta das minhas pregações. Glória a Deus. Eu acho que eu chorei muito tanto. Mas eu quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa. Eu amo muito. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos meus 2 filhos. Inclusive, por amor à obra, eu vou continuar aqui. Né? Aqui e lá. Domingo, segunda e terça estão aqui. E nos outros dias estão lá, operando também. Então eu quero agradecer a Deus pela vida dos meus filhos. Esse altar que não tem mais abençoado. Depois que eu cheguei aqui, o Senhor nos abençoou de uma forma extraordinária. Como a Jocelyn falou, o Senhor, eu quero começar na tua obra. Mas eu quero que o Senhor me dê algumas coisas antes. Não é porque eu vou questionar o Senhor, mas é só um desejo do meu coração. Deus é fiel. E vamos cumprir promessas. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Quero orar para você. Agradecer a Deus por ajudar nossos irmãos ali no 29. Vocês estavam lá domingo, tá? O senhor estava domingo lá no 29? Estava não, a senhora estava, né? Eu tive o privilégio. Inclusive eu disse que o nosso pastor secretário disse isso, meu pastor. É um dos últimos dias que eu vou estar como pregador itinerante, domingo no setor 29. No próximo domingo eu vou estar aqui, a gente vai estar na última consagração para a juventude. Vou estar dando aula no setor 19, assim que sair daqui. E à noite ministrando uma congregação de homens lá do lado do vinho. Se preocupe, não, você vai ter 6 congregações para estar pregando. Amém? Mas eu queria, a gente quer te agradecer. Eu quero te agradecer por todo esse tempo de estar aqui. Eu quero te agradecer por aquele dia 10 de dezembro do ano 2017, onde a primeira oportunidade que tive foi na escola bíblica, no primeiro momento que cheguei. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, pelo desenvolvimento musical que o Senhor concedeu na vida dos meus filhos. Esta casa verdadeiramente tem nos abençoado. É aqui, ó Deus, que eles chegaram crianças, adolescentes, entrando na luz. O João já é adolescente. Mas o Senhor, com a tua graça, o teu favor, estendeu as mãos sobre a minha família. E por tua misericórdia tem nos feito crescer. O Senhor sabe de uma mágoa que havia, ó Deus, na minha alma, por algo ministerialmente. Mas o Senhor nos trouxe na paz. Ah, Deus querido, e aqui, por tua graça e misericórdia, o Senhor me fez crescer. Usou tanta gente de outros estados, de outros lugares, de outros setores, para dizer o que iria acontecer na minha vida. Assim como tem sido a cada dia, a cada passo que o Senhor tem
que de alguma maneira venha ser um canal de bênção onde quer que estejamos. Eu quero agradecer a Deus pela vida da Gislene, ó Pai, que mesmo diante de tantos desafios, de tantas dificuldades, de tantos não reconhecimentos, mas também de tantos reconhecimentos, porque nós temos pastores hoje que têm estendido as mãos sobre as nossas vidas e têm nos abençoado e têm dado credibilidade ao chamado que o Senhor tem realizado na vida da nossa família. Eu quero te agradecer por irmãos e amigos tão especiais. Eu não vou citar nome, Pai, para não ser injusto, mas pessoas tão queridas que a gente aprendeu a amar ao longo do tempo, de tal maneira de às vezes dormir no mesmo ambiente. Isso é algo que o Senhor tem nos proporcionado. Ah, meu Deus, vida de tanta gente que ministrou aos nossos corações. Nós fomos nessa casa e continuaremos sendo edificados por intermédio de tanta gente, por intermédio do dom da profecia, por intermédio do louvor, por intermédio da palavra ministrada. Ah, Deus querido e amado, continua ministrando no nosso coração. E a gente sabe que por tua bondade e graça, de alguma maneira ministramos ao coração dos irmãos também. Pai, em nome de Jesus, não somente aqueles que estão aqui, aqueles, ó Pai, que vêm caminhando no culto da vitória, aqueles que estarão com o próximo pastor, que o nosso pastor tem orado, Deus querido, e o Senhor vai direcionar para escolher alguém que vai também amar esta obra. Que cada oração foi feita neste altar, que cada mão estendida sobre cada vida que veio até aqui, cada culto da vitória, Pai, que em um amanhã não muito distante, eles venham testemunhar dos milagres que receberam de Ti ao longo destes pouco mais de 2 anos e meio, e que o Teu nome venha continuar sendo glorificado por intermédio da vida de cada um deles. A vida, ó Senhor, da vida da esposa do nosso irmão Elias, que tem o seu negócio, assim como o Senhor tem abençoado o nosso negócio lá na nossa casa e nos feito prosperar. Abençoa a vida da tua filha, da graça, da entendimento, da capacidade de administração financeira, que mesmo com um pouco, ó Deus, este pouco, assim como foi nos dias da viúva do tempo de Eliseu, ela venha prosperar de uma maneira gloriosa e ter o necessário para suprir as suas necessidades. Meu Deus querido e eterno, seja enfermidade, nós repreendemos em nome de Jesus. Sejam problemas familiares, nós repreendemos em nome de Jesus. Que essas barreiras caiam por terra e haja reconciliação, e haja perdão, e haja amor, e haja renovação de uma maneira tão gloriosa nessas famílias, que essas famílias venham a serem verdadeiros referenciais desta casa. Glória ao teu nome, Senhor. Ah, meu Deus querido e eterno, continua ressuscitando vidas, continua usando, continua operando maravilhas. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Levante sua mão para o céu. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo repouse sobre todo o povo de Deus. E quem cresce em diga, amém. As irmãs que vieram da igreja